Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Para a aula de hoje, eu trouxe mais uma peça para vocês aproveitarem as sobrinhas que vocês têm em casa e vocês não sabem o que fazer. Tem muita gente que gosta de peça colorida, né? Nesse caso aqui, como muita gente me pediu para trazer peça meia estação aí, já outono e inverno, eu trouxe aqui com o fio premium e fio todo dia. Nesse caso aqui, ó, todo dia, tá? Esse aqui. Todo dia tem essa daqui e essa daqui, ó, tá? As duas Tex é 390 e eu fiz também com a Premium, que é parecida, mais ou menos parecida, tá? Essa daqui o Tex é 357. Eu trabalhei com agulha 6, mas se vocês moram aí, como eu sempre falo, se vocês moram em região aí de calor, vocês podem trabalhar com um fiozinho mais fino, com a Anne, com a Cleia, com a Camila, com a Bela, fica maravilhosa, né? Se vocês quiserem trabalhar com uma cor só, vocês podem trabalhar, mas a intenção aqui é vocês aproveitarem as sobras, né? Então, tudo que vocês tiverem aí de restinhos, mas que seja... a espessura tem que ser mais ou menos igual, tá, gente? Para não dar uma diferença muito grande nas carreiras, tá? Às vezes as pessoas não sabem por que o ponto fica repuxado, as carreiras ficam repuxadas, é porque fazem a mistura, né, o fio, né, muito diferente. Vamos supor, trabalha um fio 2 e um fio 4, aí realmente a diferença vai dar muito grande e fica tudo repuxado, fica largo demais, e aí o trabalho vai ficar todo torto, tá? Então, que seja mais ou menos aí, mais ou menos a mesma espessura, tá, gente? Pra gente começar aqui, deixa eu pegar uma corzinha aqui que vai aparecer pra vocês aí. É bem fácil, quem tá começando com crochê, eu sugiro que vai me acompanhando, tá? Pausa o vídeo, como eu sempre falo, ou então salva o vídeo aí para assistir depois. Ó, a gente vai fazer aqui, ó, o anel mágico. Pega esse fio daqui de trás. Faz aqui um nozinho meio que inicial, né? E agora a gente vai trabalhar esses dois fios aqui, tá? Pode fechar um pouquinho o anel para ficar mais fácil de trabalhar. E agora eu vou trabalhar 6 bloquinhos com 2 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas e vou trabalhar um ponto alto aqui para ficar com 2 pontos. Vou fazer 2 correntes e agora em seguida eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui a gente vai fazer um hexágono, tá? Então, a gente vai trabalhar 6 blocos, né, com 2 pontos altos. Ó, 2 correntinhas mais 2 pontos altos. É bem fácil, tá? Quem tá chegando agora no canal, eu sempre peço assim para vocês colocarem aqui sugestões de peças que vocês querem que eu traga, tá? Se vocês querem peças de verão, peças de outono e inverno. E agora, se vocês querem peças coloridas ou peças mais lisas, tá, gente? Tem muita gente me pedindo calça, eu quero saber se vocês querem que eu traga calça. Eu tenho um modelo de calça assim na minha cabeça que é bem legal, mas não sei se todo mundo gosta, né? E se vocês querem que eu traga calça, coloca aqui nos comentários se vocês querem que eu traga também, tá? Ó, 2 correntinhas mais 2 pontos altos. E aí, eu vou fazendo, tá, ó, os 6 bloquinhos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E vou seguindo, tá, até dar os 6 bloquinhos. Então, aqui eu fiz o último bloquinho, né, fiz as 2 últimas correntes, venho aqui na minha segunda correntinha, né, quando eu comecei o meu primeiro ponto, eu fiz a primeira, segunda correntinha aqui em cima, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo, eu dou uma laçada e puxo aqui, ó, para fechar aqui a minha primeira carreira, tá? Eu preciso jogar o meu fio aqui para esse espaço da correntinha para começar a segunda carreira. O que que eu vou fazer? Eu vou passar o meu fio aqui por esse ponto aqui, ó, tá meio apertadinho, tá vendo? Vou passar aqui, ó, e faço o ponto baixíssimo. Olha só, ele já ficou perfeitinho, né? E agora eu vou jogar pro espaço da correntinha aqui de novo, fazendo mais um ponto baixíssimo. E aí, vocês vão ver que ele vai ficar certinho.
tá? E aí, a gente começa a próxima carreira. Lembra, gente, depois, ó, eu vou soltar aqui a minha agulha, pra depois a gente tem que puxar bem aqui, ó, tá? Esse fio de sobra e arrematar, tá? Quem já me conhece aqui, eu já mostrei várias aulas, né, como que a gente arremata aqui pra esse fio depois não se abrir conforme for usando a peça, né? É só ir puxando, eu gosto de fazer com uma agulha mais fina, mas eu não trouxe pra cá. A gente vai, ó, com a agulha mais grossa é mais difícil, tá? Eu vou só mostrar mais ou menos, ó. Faz assim, ó, um nozinho. Ó, faz o primeiro nozinho. Faz 3 vezes isso aqui e vai passando, tá? Mas puxa com uma agulha mais fina que fica mais fácil e ele fica bem, bem menos visível, tá? Ele fica bem, fica perfeito o acabamento. 3 vezes assim, pelo menos aí não vai soltar, tá? O nó de vocês. Voltando aqui para a segunda carreira, a gente vai subir 2 correntinhas. Eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. Faço 2 correntinhas, que aqui é o leque, né? Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto. Nesse espaço aqui, eu vou trabalhar mais um. Então, eu trabalhei 2, 3 aqui, ó, terceiro, e o último aqui. Então, ó, a primeira carreira a gente ficou com 2, na segunda carreira a gente vai ficar com 4 pontos. Faço 2 correntes e de novo, ó, trabalho um ponto alto aqui, o segundo, o terceiro e o quarto e o último aqui. 2 correntinhas para separar e vou seguindo, então eu vou fazer isso nos 6 bloquinhos, tá? Todos os 6 bloquinhos eu vou ter que ficar com 4 pontos em cada um. Então, para finalizar aqui o último bloquinho, né, eu fiz as 2 últimas correntes, vou trabalhar aqui um ponto alto, e aqui nesse ponto, como eu já tenho 2 pontos aqui, eu só vou precisar trabalhar um ponto alto. E aí, eu vou ficar com os 4, ó, 2 e 2. Venho aqui em cima na segunda correntinha do primeiro ponto, né, e vou fazer aquele ponto baixíssimo para encerrar aqui. Agora, eu vou cortar o meu fio. Como vocês viram, né, eu faço, ó, pelo menos 2 carreiras de cada cor. Teve algumas assim que eu fiz uma carreirinha só. Não, acho que nessa daqui não fiz, não. De um lado aqui eu fiz, ó, aqui eu fiz uma carreirinha só. Mas aí vocês vão ver a quantidade de carreiras que vocês vão querer fazer, né? E aí vocês vão trocando as cores de acordo com o gosto de vocês, tá? Aí, terminei aqui as 2 carreiras. Então, eu vou pegar a outra cor aqui, vou dar um nozinho já pra iniciar, né? Vou começar pelo leque aqui, ó. Dou um nozinho aqui inicial. E já subo 3 correntinhas. Vou fazer aquele meio ponto alto aqui em cima, ó, em cima dessas correntinhas, ó. Segura aqui para conseguir puxar a laçada, olha, tá? E ele vai ficar assim. Faço 2 correntes. E agora, aqui no leque, eu vou fazer um ponto alto alongado, olha. Dou a laçada, puxa primeiro o fio, solto aqui os 2 e fecho o ponto. Aqui, ó. E agora, de novo, eu vou passar minha agulha aqui por trás do ponto e faço meio ponto alto aqui atrás. Aqui que tá o detalhe da blusa, né? Que vocês viram que fica meio furadinho aqui, ó. Uma correntinha, eu vou pular esse primeiro ponto aqui, esse segundo, e vou trabalhar aqui, ó. E vou fazer o ponto alto alongado. Dou a laçada e aqui em cima do ponto eu trabalho aqui, ó, o meio ponto alto. Quem não gosta de trabalhar com a blusa aberta, tá? Isso daqui é uma opção para quem não gosta, porque vai dar no mesmo o resultado final, tá? Eu vou tirar
essa correntinha aqui. Então, depois desse ponto, porque quando a gente faz aqui, ó, isso daqui é muito importante para vocês prestarem atenção. Esse ponto que a gente faz aqui em cima é como se fosse o espaço de um ponto aqui embaixo, tá? Então, aí no caso, para ele ficar mais fechado, tá? Porque tem gente que não gosta de uma blusa muito aberta, né? Então, no caso, a gente vai pular um ponto só aqui, a gente não pula dois, tá? Não faz aquela correntinha e já vai direto, ó, pula o primeiro e já vai pro segundo aqui, ó, e faz o ponto alto alongado. E aí ele não vai ficar tão aberto o espaço, tá vendo, ó? Diminuiu aqui. E aí, aqui em cima, a gente trabalha o meio ponto alto. Entenderam? Tá? Então, esse ponto daqui de cima, ele fica como um espaço de um ponto normal, tá? Por isso que a gente tem que pular sempre um pontinho aqui. E se a gente faz a correntinha de cima, a gente teria que pular dois, tá? Então, aqui no caso, eu vou seguir desse jeito aqui, tá? Pra quem não gosta de uma blusa muito furada. E aí, ó, pulo o primeiro, trabalho o segundo aqui, ó. Faço o ponto alto alongado. Nesse caso aqui, tem que ser o ponto alto alongado para dar certo o meio ponto alto em cima, tá? Se fizer com ponto alto normal, não fica bonito o ponto, tá? E aqui em cima a gente faz o meio ponto alto, ó. E agora também para vocês prestarem atenção no leque, tá? Porque depois as pessoas falam ai, não deu certo, não entendi, é muito difícil. Não tem nada difícil, gente, olha. Eu venho pro leque e eu vou trabalhar aqui normal, ó. Porque aqui, ó, vocês estão vendo que aqui a gente tem um ponto, né, ó. Aqui tem um pontinho, né? A gente já vem pro leque direto. Então, a gente já pulou esse espaço aqui, ó, a gente já pulou. E aqui em cima eu venho, faço o meio ponto alto, pra ficar certinho o nosso trabalho, tá? Pra não ficar nem repuxado e nem depois ficar que nem uma flor, né? Vou fazer as duas correntes. Aqui dentro ainda eu trabalho mais um ponto alto alongado e faço meio ponto alto aqui em cima, tá? Olha aqui, vai ficar certinho. Vou pular esse primeiro ponto, vou trabalhar o segundo e vou fazer então o ponto alto alongado. Venho atrás do ponto e faço o meio ponto alto. E aí, ó, tá? Ele vai dando formato aqui do nosso hexágono, né? Ó, vou pular o primeiro, vou trabalhar aqui o segundo e vou fazer o ponto alto alongado. Dou a volta por trás do ponto e faço o meio ponto alto. Venho pro leque, trabalho o ponto alto alongado e faço meio ponto alto aqui em cima. Duas correntinhas, e aí a gente vai seguir até o final os 6 lados, tá? Então, para encerrar a carreira aqui, eu só vou fazer aquela laçadinha, né? Aquele meio ponto alto, no primeiro ponto aqui, ó. E fecho aqui, né? A nossa carreira aqui. Para começar a próxima carreira, se vocês forem trocar, vou trocar aqui o meu fio para ficar mais fácil para vocês, porque tem muita gente que tem a dúvida, né? Ai, Kátia, como é que você troca? Tem várias maneiras da gente trocar o fio, tá, gente? Então, assim, se eu estiver trocando de um jeito que vocês não gostarem, não tem problema, tá? Vocês podem trocar do jeito que vocês quiserem. Tem várias, deixa eu pegar um fio aqui que vai aparecer mais. Deixa eu ver se vai mostrar, aqui vai mostrar. Aí, vocês podem trocar do jeito que vocês já estão acostumadas, tá? Eu já mostrei alguns jeitos diferentes, algumas formas diferentes aqui, tá? De trocar o fio. Então, para começar a próxima carreira, para ficar mais fácil para vocês, ó, eu vou começar aqui, nesse espaço aqui, ó, do leque. Deixa eu puxar aqui o meu nozinho. Eu vou fazer aqui, ó, um nozinho inicial e vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Esse primeiro pontinho aqui, ó, que vocês vão ver, a gente já vai trabalhar, ó, meio ponto alto.
E aí, todos os pontos, então, dessa carreira, a gente vai trabalhar meio ponto alto. Todas as voltas, né? E a gente vai separar, né? Nos leques, a gente vai fazer as duas correntinhas, ó. Então, todos os pontos a gente vai fechar com meio ponto alto, ó. Meio ponto alto todo mundo sabe, né, ó. A gente tá laçada e puxa aqui tudo de uma vez. Uma laçada aqui e puxa tudo de uma vez. Dá uma laçada e puxa tudo de uma vez. É isso que dá efeito. Por isso que tem muita gente que fala assim, ah, isso daí é só ponto... Tem gente que fala que é ponto palito, né, o ponto alto. Ponto palito e ponto baixo. Não, não porque a gente tem esse trabalho aqui em cima, né, ó, que faz um efeito completamente diferente do ponto alto mais o ponto baixo, né. Eu acho que fica super bonito esse trabalho aqui, esse ponto, ó. Até o final, ó. E esse ponto aqui a gente vai trabalhar também, tá? Olha. Esse último pontinho aqui. E mais um aqui dentro do leque. A gente trabalha duas correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto, né? Um meio ponto. E aqui nesse espaço eu começo mais um também, ó. E aí eu sigo, pra dar certinho a quantidade de pontos da próxima carreira, tá? Ó, e aí eu só seguindo ponto por ponto dos 6 lados, tá? Ó, tá certo? Pra vocês tomarem cuidado, gente, pra ele não ficar nem repuxado e nem pra virar uma flor depois, tá? Então, aqui, ó, dei toda a volta, né? Se vocês contaram aí, né, os pontos de vocês, tem que dar certinho 11 pontos, tá? Eu esqueci de falar, 11 pontos em cada lado, para dar certinho. Já contam aí para ver se deu certo, se já não deu certo, já volta, faz de novo para já não dar errado, né? Senão lá para frente vocês vão falar assim, ai, tem alguma coisa errada aqui, tá? Para já poder arrumar o erro, né, desde aqui do comecinho, né, enquanto tá pequeno. Porque depois que tá grande, gente, é terrível, né, desmontar. Eu prefiro começar uma peça de novo do que desmanchar, gente, eu sou terrível. Ainda mais quando é com pedacinhos, assim, de fios, né, pra tirar todos os... Porque quando eu faço depois o meu arremate, eu faço um negócio tão direito que depois nem eu acho os nozinhos. Então, eu prefiro jogar até o pedaço fora do que desmanchar. Quem é assim também, que nem eu, levanta a mão aí, ó, coloca aí, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Ó, e pra gente finalizar aqui, então, gente, ó, eu fiz as duas últimas correntinhas, tá? E aqui, ó, lembra que a gente começou com uma correntinha, né? Eu vou vir nessa correntinha aqui, ó, e vou fazer aquele ponto, ela vai ficar bem apertadinha, né? Eu vou fazer aquele ponto baixíssimo, deixa eu puxar aqui, que a minha agulha é bem grossa, né? Aquele ponto baixíssimo aqui, ó, pra encerrar. Próxima carreira, eu já vou fazer com esse fio mesmo, tá? Eu vou subir aqui mesmo, nesse ponto, eu já vou subir aqui, ó, as 3 correntinhas e já vou fazer aqui o meio ponto alto. Vou pular aqui o primeiro ponto e vou trabalhar o segundo. E agora, gente, é só isso. Uma carreira assim, né, com o ponto alto alongado e o meio ponto alto aqui em cima, e a próxima carreira com meio ponto alto. Então, a gente vai fazer isso daqui, ó, nas duas partes, né, nos 2 hexágonos, e o que vai determinar o tamanho da blusa de vocês vai ser a quantidade de carreiras. Aí vocês vão falar assim, ah, quantas carreiras eu faço pro tamanho tal? Gente, depende do tamanho que vocês querem fazer, né? Como eu sempre comento aqui, cada pessoa tem um tamanho diferente, né? Eu visto um G, mas o meu G, vamos supor, pode ser... eu prefiro ir para vocês entenderem assim, eu prefiro ir em cima das medidas para ficar exato pro meu corpo. Porque até quando você compra uma peça G, ela pode ficar ou um pouco apertada, vamos supor, para mim ela pode ficar um pouco apertada e para outra pessoa o G, mesmo que ela vista o G, pode ficar um pouco larga. Não sei se vocês estão entendendo, né? Então, se vocês forem em cima das medidas de vocês, ó, eu fiquei conversando e não fiz o pontinho em cima. E aí, vocês vão conseguir fazer a peça exatamente do jeito que vocês querem.
tá? Como vocês vão medir? Vocês vão medir o busto de vocês aqui, ó, tá? Vocês vão pegar, né? Aí vocês, a hora que vocês forem montar, deixa eu até largar aqui um pouquinho de lado para mostrar para vocês. A hora que vocês forem montar, já vou mostrar como é que a gente vai montar aqui o hexágono, né? Vocês vão montar as duas partes e vão medir aqui. Será que já deu o meu tamanho? Ah, eu tenho 1,10 de busto. Então, se no meu total aqui deu 55 de largura, 55 de frente, 55 atrás, já vai dar 1,10, né? Então, tá bom, eu não preciso fazer mais carreira nenhuma. Ah, não, ainda deu 45 centímetros, né? 45 deu 90 centímetros, 45 na frente, 45 atrás. Ah, então eu ainda preciso fazer mais carreiras. Então, aí vocês vão fazendo mais carreiras até chegar no tamanho que vocês precisam, tá? Ah, Kátia, mas eu fiz, eu não vou fazer os dois lados de uma vez só. Eu faço um, depois eu faço o outro. Com um lado só, você fazendo um lado só, você já vai saber, ó. Vamos supor, esse lado aqui, vamos supor que tenha 20 centímetros. Os dois lados vão ficar com 40. 40 mais 40, 80 centímetros. Conseguiram acompanhar o meu raciocínio? Então, fica bem mais fácil, né? Conseguiram entender, né? 40, aqui, ó, 20 centímetros na frente, 20 centímetros atrás, já tem 40 centímetros, né? Você tem mais 40 centímetros do outro lado. Então, aqui você já tem 80 centímetros, vamos supor 80 centímetros de busto. Ah, já tá bom pro teu tamanho? Então, pronto, você não precisa fazer mais carreira nenhuma. Ah, não, eu preciso fazer mais, chegar no 100. Então, você vai fazendo mais até você chegar no 50, entenderam? Até quando você chegar nos 50 centímetros, que aqui vai ser 25, né? Porque você vai ter 25 atrás, 25 na frente. Conseguiram entender, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários. Mas, ó, eu tô tentando explicar do melhor jeito para vocês entenderem, para que a peça fique do tamanho que vocês precisam. Porque não adianta eu falar, mesmo porque, ó, eu tô usando a Premium e tô usando a todo dia. Mas vocês vão usar fios aí diferentes do meu e vocês vão usar agulha diferente da minha, né? Então, não adianta eu falar, vocês precisam fazer tantas carreiras. Vocês vão fazer 20 carreiras pro tamanho GG, 10 carreiras pro tamanho P. Não, porque dependendo vai ficar diferente por causa do fio, por causa da agulha, como eu sempre comento aqui. Então, se vocês forem fazendo, mesmo para as iniciantes, gente, presta bastante atenção, tá? Mesmo para as iniciantes, se vocês forem fazendo assim, ai, mas Kátia, como que eu vou saber como que eu vou chegar nos 20 centímetros? Tá, olha só, eu vou abrir aqui o nosso hexágono, tá, ó, a parte da nossa blusa aqui, ó, olha só, tá? Como que vocês vão medir, né? Ah, para vocês, o que vocês fazem de primeiro para medir? Vocês têm que lembrar que para fazer a blusa, vocês precisam formar um L, tá? Porque tem vezes que vocês vão dobrar que não vai formar um L, tá? Vamos supor que vocês dobrem assim, ó. Se vocês dobrarem assim, ó, ele não vai ficar um L, né? Tá vendo, ó? Ah, então tá errado. Tá, então como que eu tenho que dobrar? Eu vou dobrar de um jeito, ó. Lembra sempre do L, tá? São 6 partes, ó. Formou o L, né? Aqui, aqui, ó. Tá vendo? E agora vocês vão medir da parte central aqui, ó, até a última carreira que vocês fizeram aqui, tá? Aí, como eu falei, deu 25 centímetros, vamos supor, 25 mais 25 da parte de trás, porque aqui vai ser a parte do busto, tá? Aqui vai ser a manga da blusa, tá? A parte de cima, aqui. Eu acho que, gente, mais explicado do que isso daqui, né? Eu acho que vai ficar bem fácil para vocês entenderem. Então, aqui, ó, a parte do busto. 25 da parte de trás, 25 da parte da frente, ficou com 50 centímetros. 50 centímetros, então, pra mim tá bom, porque eu tenho 1 metro de busto. Então, não preciso fazer mais carreira. Ah, quantas carreiras eu fiz aqui? Então, vamos supor que aqui que você fez 15 carreiras. Então, você já sabe que no outro hexágono, você também vai ter que fazer 15 carreiras, tá?
Tudo que você fizer de um lado, você vai fazer do outro. Lógico, as misturas das cores vocês não precisam fazer. Pode, quanto mais bagunçado aí, vai ficar mais legal, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Pode fazer de uma cor só, né, também, que fica lindo também, porque eu acho esse ponto aqui, ó. Olha só o resultado que dá, assim, gente. Eu acho que fica super legal. Deixa eu mostrar assim, deixa eu aproximar mais. Eu acho que o resultado fica super bonito. Então, vai de gosto, né? Mas aí é o que eu falei, tá? Eu acho que vocês conseguiram entender agora. Eu acho que para qualquer blusa que vocês forem fazer, tá? Em cima de medidas e não de carreiras, e não de quantidade de correntinhas, tá? O início é sempre o mesmo, tá? A quantidade aqui de pontos vai ser sempre o mesmo, tá? Agora, o que vai determinar a quantidade de carreiras. Entenderam isso daqui agora, né? Então, pra gente continuar aqui, voltando aqui nos pontos, desculpem que eu voltei, como eu comecei a explicar, eu preferi ir até o final para não ficar, né, para não ficar pela metade aqui a explicação. Então, aqui, gente, ó, terminando essa parte aqui, ó, do ponto alto alongado, então a gente vai fazer sempre uma carreira e a gente vai intercalando. Uma assim, né, com ponto alto alongado com meio ponto alto em cima, intercalando com meio ponto alto. E aí vai intercalando, né? Pra gente juntar aqui, então, as duas partes. Então, vocês já sabem que vocês têm que fazer o L, né? Então, vocês vão fazer o L dos dois lados. Nesse caso aqui, eu costurei com agulha de crochê, tá? Como que a gente vai fazer? A gente vai costurar só a parte de cima aqui e a parte das costas, tá? Deixa eu ver a cor que eu costurei aqui, ó. Eu vou, a cor que vocês costurarem de um lado, vocês vão costurar, né, ela toda. E lembrando que essa blusa, vocês podem fazer vestido, vocês podem fazer um casaco, vocês podem fazer... Gente, podem fazer ela como se fosse fechada, ela com botão. Várias formas, né, de usar essa blusa aqui, esse casaco. Eu ainda vou fazer um vestido dele, depois vocês vão ver e me contem se vocês vão gostar. Eu sempre começo a fazer a blusa, mas assim, ai não, eu quero fazer o casaco, ai não, eu quero fazer o vestido dele, né? Então, aqui, ó, eu virei aqui de cabeça pra baixo, tá? Ó, aqui eu juntei aqui a minha parte de trás das costas. Então, o que eu fiz nas costas, o que eu fiz aqui do lado, tá? Eu vou fazer aqui pra vocês verem, tá? Já fiz o meu nozinho. Vai ficar da mesma cor. Ó, eu vou pegar a ponta do meu, ó, aqui, ó. Aqui é a manga, tá? Ó, juntar ponto com ponto bem certinho. Vou colocar o meu fio aqui, ó, já começo com um nozinho. E agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Olha aqui, ó. Pego os dois pontos daqui e os dois pontos de trás. E faço... Deixa eu aproximar direitinho, ó. E faço ponto baixo. Próximo ponto aqui, ó. Pego os dois pontos da frente. Aqui atrás, ó. Deixa eu puxar esse fio de sobra. Os dois de trás. Deixa eu aproximar, ó. E faço ponto baixo. Eu acho que é o jeito mais fácil da gente unir o crochê, né? Mas tem peças e peças que a gente pode usar a carreira de pontos baixos, né? Tem umas que combinam, tem umas que não. Essa daqui fica bem bonito com a carreira de ponto baixo, tá? Então, é só vocês fazerem certinho, ó. Colocando ponto em cima de ponto, ó. Pego os dois da frente. Acho que não ficou muito escuro, né? Dá pra vocês pegarem direitinho, ó. Tá vendo, ó? Pego os dois pontos daqui e os dois pontos de trás. Pra ficar certinha a costura. E faço uma carreira de pontos baixos. Eu vou costurar, olha aqui, ó. Eu deixei 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, ó. 5 bloquinhos daqui, dessa parte daqui, tá vendo? Vocês conseguem enxergar melhor aqui, ó. Sem costurar. E desse lado aqui vai ser a mesma coisa, que é pra parte do pescoço, né? Entenderam? E aí, depois, como eu falei, gente, vocês podem colocar... Né? Aí vocês vão costurar
as duas mangas, parte de trás. E aí, como eu falei, ó, vocês podem colocar botão. Vocês podem colocar uma fita aqui, ó, passar um cordãozinho aqui, tá vendo? Passar um cordãozinho aqui e ficar meio... Ai, fica... Gente, olha, dá pra fazer mil coisas, dá pra fazer vestido, dá pra fazer um casaco longo, e aí é só seguir, né, a quantidade de carreiras, as carreiras aqui, ó, só fazer mais carreiras aqui pra baixo, só seguir os pontos, né, aqui pra baixo, e é isso, gente, é fácil, é só prestar atenção na quantidade de carreiras, como eu falei, né, e eu espero que vocês tenham gostado, gente. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários que eu venho responder pra vocês. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!